Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, dando sequência ao tradicional Pampa Debates que realizamos todo final de ano e todo início de ano com as autoridades do Rio Grande do Sul, sejam elas públicas ou privadas. E acho que chegamos hoje ao ápice do programa, trazendo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É um prazer imenso, uma honra tê-lo aqui conosco um dia após a sua posse no Palácio Piratini e comandando todos os gaúchos. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Quero agradecer. Eu sempre digo que a gente tem vontade de abraçar cada um dos gaúchos e gaúchas que nos deram essa grande honra de poder governar o nosso estado. Mas, infelizmente, a gente não consegue dar um abraço em cada um. Mas então, pela TV... Exatamente, a TV nos permite isso. 4 geradores de televisão. Exato. E 106 retransmissores. E é por isso que eu quero agradecer a oportunidade que tu me dás, através do teu programa, que a gente sabe tem uma audiência tão importante, expressiva, por todo o estado, para poder transmitir através aqui da TV Pampa o meu agradecimento e renovar o meu compromisso. Afinal, agora já é início de trabalho e a gente tem que renovar esse compromisso de entregar resultados para a nossa população. Não é sobre a vaidade de ser governador, é sobre a responsabilidade de ser governador e entregar resultados concretos para a nossa população. Vamos suar a camisa aí para poder estar à altura das expectativas da população gaúcha. E todos os gaúchos acompanharam os seus passos aí a partir do momento que foi eleito e queremos, em primeiro lugar, lhe parabenizar para a eleição, que foi a vontade da maioria do povo gaúcho e a expectativa em torno do que o senhor se propôs a fazer, a expectativa em torno da sua equipe de trabalho. E ela revela algumas nuances, eu acho que revela uma nuance técnica que é importante, mas ela não prescinde também da política. Claro, porque eu sempre disse isso, né, Paulo Sérgio, que é importante ressaltar. Eu observo que muitos perguntam para quem ganha a eleição, para aquele governante, seu secretariado será técnico ou político? Eu digo, olha, não existe essa opção de técnico ou político. Nós temos que reconhecer a necessidade de trabalho técnico, com conhecimento e visão técnica sobre os assuntos, mas também as habilidades e competências políticas para desenvolver as funções. Então, e também que há um parlamento, 55 deputados, 17 bancadas, forças políticas que se estabeleceram a partir da vontade popular. O povo gaúcho escolheu o seu governador e o seu vice-governador, escolheu também os deputados com quem nós vamos ter que trabalhar. Então eu não posso ignorar e não devo ignorar a força que tem a Assembleia Legislativa, que é a casa onde se dá efetivamente a decisão. O governador é proponente da agenda, mas é lá na Assembleia que se expressa a decisão soberana do povo gaúcho sobre o destino do nosso estado e, portanto, a gente precisa entender essas forças que estão lá constituídas e chamá-las para, junto conosco no governo, conduzir os destinos do Rio Grande. Claro que o senhor tem algumas peças que são chaves na composição da sua equipe. Duas eu acho preponderantes, que é a Fazenda e a Casa Civil. E lhe confesso aqui, e não é um desejo de hoje com o Eduardo Leite, e nem foi um desejo lá atrás com o Ieda Cruzes, muito menos com o Germano Rigoto, mas eu sempre enxergo, quando vejo a Casa Civil, um homem para comandar a Casa Civil, o Otomar Vivian. E o senhor colocou Otomar Vivian. Então, não é o meu gosto pessoal, é o entendimento que grande parte das pessoas com quem a gente convive tem a respeito desse excelente parlamentar e gestor público. Eu acho que o senhor deu um passo à frente tendo ele. Isso já se revelou agora na Assembleia, com a aceitação, com o aumento que o senhor precisava, a continuidade do aumento do ICMS que o senhor necessitava. De fato, olha, que, aliás, o Rio Grande necessitava. O Otomar, ele tem essa experiência que tu falaste, né? Foi prefeito, foi deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi presidente do Instituto de Previdência, é muito respeitado pelos deputados, tanto da situação quanto da oposição. Então tem esse bom trânsito que é fundamental. Leal, conhecedor dos assuntos, e por isso tem valores que eram importantes para nós estar representados lá, e principalmente esse trânsito
com a Assembleia Legislativa para a gente poder constituir a coordenação das decisões entre Executivo e Parlamento. Então, estou muito feliz de poder contar com ele na nossa equipe. Essa experiência, mas ao mesmo tempo a disposição dele, são fundamentais para nós. Estou bastante satisfeito e já tem sido vencedor, né, o Otomar, nas missões que já lhe foram dadas, inclusive a questão do ICM, que, aliás, é importante dizer, Paulo Sérgio, não é algo que eu tenha comemorado, né? A Assembleia Legislativa votou, por uma larga maioria, aprovou a prorrogação das alíquotas do ICMS. Eu confesso que eu não esperava que o senhor tivesse um resultado tão positivo. Claro, ninguém fica feliz em manter aumento de impostos, ninguém está feliz, mas precisa, é necessário, né? O quadro, ele Eu não exige esperava isso, que o resultado né? fosse tão favorável. Eu acho que no final das contas é o seguinte, o mais importante, eu não comemorei o resultado em si mesmo a continuidade da majoração das alíquotas. Como eu disse, eu tenho uma agenda para o Estado, que é a da melhoria da nossa competitividade, e para melhorar a competitividade do que a gente produz aqui, a gente tem que reduzir custos de produção. Mas também não adianta reduzir o imposto e pagarmos o preço do colapso dos serviços. Pagar o preço de ter reduzido 3 bilhões de reais abruptamente na nossa arrecadação significaria ainda mais atraso de pagamento de servidores, de fornecedores, de hospitais, comprometimento da qualidade de serviços públicos na educação, na saúde, na segurança. Então a população pagaria esse preço, não ia pagar o imposto, mas ia pagar o preço. E aí o Estado sofreria as consequências. É muito maior do que o preço de fazer. Exatamente. Então a gente contou com essa compreensão. O que eu comemorei, isso sim, foi a possibilidade da gente fazer esse debate de forma respeitosa na Assembleia, construindo a solução, inclusive com partidos da oposição, como o Partido dos Trabalhadores, como o PCdoB, dialogando, construindo isso, respeitando a cada um dos partidos. E por isso essa diferença, 40 votos a 10. A possibilidade de construir solução com um diálogo, com respeito às diferenças, mas com compreensão do que é importante para o Estado. Eu celebro isso, sim. E é uma marca que eu pretendo ter no nosso governo. Não que não vá ter enfrentamentos, a gente vai ter, certamente, debates intensos sobre tantos outros temas, mas sempre com respeito, ao contraditório, às oposições, à opinião diversa e buscando construir as soluções conjuntamente. A despeito disso, tem deputados que votaram contra, que são inteiramente a favor do seu governo, que é o caso do Sérgio Turra. O Sérgio Turra está torcendo por Eduardo Leite, da base aliada. Por isso que eu digo, eu respeito. Mas ele tem um comportamento que tem que respeitar. Eu divirjo, mas respeito a posição e a opinião, e houve respeito mesmo dos que votaram contra. Acho que isso também foi importante. Você veja que não foi no dia do debate, da votação, não houve manifestações incisivas de dedo em riste ou discursos inflamados. Foi uma votação feita com respeito e tranquilidade e serenidade. Isso foi muito importante para o Rio Grande. Acho que se inaugura aí uma prática política que eu espero que a gente possa ver duradoura no nosso Estado, e eu quero colaborar muito para isso. Aliás, quando houve a diplomação dos eleitos, foi um momento de, não vou dizer tensão, mas teve ali manifestações de vaias e aplausos para um lado e para outro, expondo um pouco o ambiente que se estabeleceu na política nacional nos tempos recentes. Pior que né? Minas não foi, né? Pois é, teve troca de socos, né, em outros lugares. Aqui foi só na vaia. Que eu digo até, olha, por um lado, que bom que a gente vive num regime democrático em que as pessoas podem expor ali as suas insatisfações e os seus apreços, né? De outro lado, eu torço e estou trabalhando muito, meu discurso também lá na diplomação foi nesse sentido, e eu vou fazer muita política em favor de convergência. Acho que a gente tem que buscar entender o que nos une maior do que o que nos separa. E por isso vou construir muito no diálogo as soluções para o nosso Estado, o que não significa acomodação. Vamos acomodar interesses para ficar tudo tranquilo. Não, não é isso. Eu vou tocar nas feridas, mas não é por tocar nas feridas, eu não preciso ser violento ou passar por cima de quem pensa diferente. Eu quero tocar nos pontos sensíveis do nosso Estado, mas respeitando quem pensa diferente, chamando para o debate, para o diálogo e tentando construir, entendendo o seu ponto de vista, que é divergente, se eu posso, de repente, conciliar o legítimo interesse que está ali previsto, que está ali presente, né? A pessoa que pensa contra mim, até que vai lutar contra a minha medida, não necessariamente está lutando pelo mal
Não é uma luta do bem contra o mal. Ela tem um outro ponto de vista. Deixa eu entender os motivos, né? Eles contra nós, não é isso. Então eu posso entender os motivos, as suas razões e tentar fazer a composição dos legítimos interesses e fazer o Estado superar essa grenalização da política, né? É claro que sempre se teve uma expectativa a respeito da composição do seu secretariado. E, de repente, o senhor, e não mais que de repente, o senhor surpreende a todos nós, trazendo um carioca para administrar a Fazenda Pública do Rio Grande do Sul. Claro que o senhor deve ter as suas informações, a pessoa deve ter sido avaliada pelo seu trabalho anterior, estava prestando serviços ao BNDES de forma muito competente, né, o que já se sabe dele. Né? Agora, por que apostar num homem de fazenda fora do Rio Grande do Sul? Olha, o Marco Aurélio Cardoso. Marco Aurélio Cardoso, nosso secretário da Fazenda, é jovem, tem 43 anos, perto de mim. Essa juventude parece menos, que eu tenho 33, né? Mas é alguém testado e reconhecido já pelo trabalho que fez como secretário da Fazenda na Prefeitura do Rio de Janeiro. É servidor de carreira do É importante que se diga BNDES. Na Prefeitura, não é no Estado do Rio de Janeiro. Na Prefeitura do Rio. O Marco Aurélio é servidor de carreira do BNDES. E hoje, e até então, na verdade, agora, antes de ser secretário da Fazenda, era o superintendente de crédito do banco. É uma posição de grande relevância também, porque faz toda a análise de risco para onde vai o dinheiro do banco. Então, estou muito seguro pela prospecção que fizemos de que alguém com conhecimento de causa, e costumo dizer nesse momento, Paulo Sérgio, parafrasear aí o que diz o nosso hino rio-grandense, que diz assim: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu compreendo que o nosso Estado tem muita coisa na sua história para a gente se orgulhar e que são grandes façanhas. Mas também não é feio que sirvam as façanhas dos outros de modelo para nós. Claro, eu trouxe o Marco Aurélio para que a gente possa ter uma visão externa. O nosso corpo técnico da Fazenda é de qualidade aqui no Rio Grande do Sul e é reconhecido por isso. Mas não é feio que a gente traga alguém de fora para ajudar também, né? Quantos gaúchos já foram para lá? Nós exportamos tanta gente. Governador 2 vezes do Rio de Janeiro, foi o Brizola, governador gaúcho. Nós exportamos nosso secretário de Segurança, que é um delegado da Polícia Federal para o Rio de Janeiro, Beltrame. Então nós demos grande contribuição aos gaúchos em vários lugares do mundo. Botamos agora Brasil o vice-presidente da República, gaúcho. Então podemos trazer também gente de fora e fazer esse bom intercâmbio. A nossa secretária do Planejamento e Orçamento também, a Leani Lemos, sim, ela vem do Distrito Federal. Ela é uma técnica do Senado, e o Senado tem grandes técnicos, um concurso público que é feito com grande dificuldade lá. E a Leani foi secretária do Planejamento do governo do Distrito Federal. Ou seja, eu peguei gente que participou em governos enfrentando problemas fiscais graves e que estão vindo para nos ajudar a partir das suas experiências e porque também já são conhecidos e reconhecidos pelos membros da Fazenda, do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional. Já tem as redes feitas, né, conhecendo as pessoas e sendo reconhecidos também. Então isso eu tenho convicção vai ajudar muito o Rio Grande do Sul, e pode escrever essa dupla, a Leani e o Marco Aurélio, junto de outros secretários, como o nosso procurador-geral aqui, prata da casa, o Eduardo Cunha da Costa, e outros tantos, vão marcar a história que vão nos ajudar pelo resgate das condições das contas do Estado. Essa é a nossa grande meta. Eu quero lhe fazer um convite para o senhor saborear os irresistíveis embutidos da Frigorífico Castro, do nosso amigo Flávio Castro, que é seu eleitor aí. Nosso amigo lá de Pelotas. E ele é parceiro aqui do programa há muito tempo. Se é meu eleitor, não sei, mas é nosso conterrâneo, nosso amigo. Eu sei. Bom, 90% lá, dá para contar nos dedos que não elegeu. A chance de ter sido eleitor é grande. Sim, mas é de 90%. Mas nunca se sabe, a chance é de 90%. Mas eu sei quem votou. Dos que eu conheço, eu sei quem votou, todos. Inclusive, vai começar pelo Silvio Balverdu. Porque lá em Pelotas, para quem não acompanhou, nós tivemos a votação de 90% dos votos lá em Pelotas. Que aprovação, né? Hein? Olha, algo que me sensibiliza, claro, porque uma vez me disseram isso, já não é um voto de esperança, é um voto de confiança. Quem já viu o trabalho e viu o resultado e que confia na gente. Né? Sabe que eu viajei, agora fui a Brasília, passei 3 dias lá na transição em Brasília, circulando lá nos gabinetes de transição, estive lá com o Paulo Guedes, estive com o general Mourão, com o general Santos Cruz, com o Onyx, como não poderia deixar de ser, estive com o próprio presidente Bolsonaro.
aliás, que contou que se afinou com o Mourão através do Pampa Debates, né? Legal. Que a revista Época publicou, inclusive. Mourão deu uma entrevista quando o comandante militar do Sul, aqui no Pampa Debates, e essa entrevista chegou, o Bolsonaro me pediu para botar no site dele, pediu para vir a Porto Alegre, foi 4 de agosto de 2015. Dia 20 de agosto ele veio a Porto Alegre, fui buscar no aeroporto, enfim, ele já estava, eu nem sabia que ele estava com tanto prestígio, o aeroporto estava lotado, fomos jantar no Braseiro, lotado o Braseiro, né? E eu estou lhe dizendo isso para ver que as pessoas que nos Esse fazem programa parceria tem lá, força. fazem parceria lá em Pelotas, tem razão de ser. E viajei com o vice-prefeito de Pelotas, e eu perguntei para ele, vem o Eduardo Leite, é isso mesmo que estão dizendo? Não, é isso e muito mais. Vocês vão ver quem é Eduardo Leite, Pessoal generoso. comandando o estado do Rio Grande do Sul. Né? Não, o pessoal generoso, nosso amigo. Que tinha ido junto a Brasília. Mas o sabor é irresistível do frigorífico Castro, né? Está na rede Zafari, né? E a qualidade vem desde 1960. Aliás, eu brinco aqui, nós temos aqui o frigorífico Castro, Biscoitos Zezé, a Sanitas, que foi fundada em Pelotas em 1931, hoje é do Grupo Mifar. Está faltando leite aqui, né? Não, o leite está aqui agora. Não, nós vamos buscar, olha, recebendo nosso Por enquanto, o Eduardo Leite de Pelotas, né? A nossa presidente do Sindirádio aqui, Cristina Gadereto. Maravilha, Cristina. Mas, então vamos buscar o Dambi lá de Pelotas para patrocinar o programa também, né, Cristina? Maravilha. Então, tem que valorizar Pelotas, Não, até dúvida. porque Pelotas já estava em alta no Pampa Debates, agora em todo o Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, o nosso governador. Alegria. Mas, neste complexo de necessidade que nós temos uma que é fundamental, que é a segurança. E todos já imaginavam que o senhor ia escolher o nosso vice-governador, né, para ser o delegado Ranolfo, para ser o secretário de Segurança. Eu não imaginei que o senhor fosse aproveitar o Ikeda, aproveitou a delegada Nadine, né, que foi, com toda a sua experiência, apesar de muito jovem que ela foi presidente da Associação dos Delegados do Rio Grande do Sul. Exato. Então o senhor está de parabéns também nessa área, porque escolheu pessoas do ramo. Né? Com certeza. Olha, eu costumo dizer, Paulo Sérgio, segurança pública é um tema que toca na vida de todo mundo. Porque educação toca na vida de quem tem filhos em idade escolar. E, é claro, muita gente, quase 1 milhão de alunos, e é fundamental para o futuro do Estado. Mas não é todo mundo que se relaciona com a educação. Quem não tem filhos em idade escolar já não tem relação com o sistema de educação. Saúde pública toca na vida de quem usa o sistema de saúde. Então, e mesmo quem usa o sistema público de saúde não está constantemente, né? Agora, a segurança pública é a todo momento. Você sai de casa, você sente os efeitos da segurança ou da insegurança. Então, sem dúvida nenhuma, um tema sensível que é estratégico para o nosso Estado. Não é à toa que o Ranolfo veio para a chapa, né, como vice-governador. E nós fomos ao longo do ano, já desde a pré-campanha, nos aproximando, conversando muito, para entendermos essa afinidade, construirmos uma parceria, uma chapa que foi, vamos dizer assim, orgânica, no sentido de não foi algo inventado. Na última hora, vamos ver, como é que faz? Bota quem? Essa chapa vai ficar bem assim, ou assado, do ponto de vista eleitoral. Não, foi construído com base na afinidade, na identidade, no sentimento do que a gente tinha para o Estado e de que era um tema tão importante, a segurança, que precisava estar presente na chapa. E ele aceitou esse desafio. E claro que, a partir do que nós fomos interagindo, construímos uma amizade cívica, uma amizade em torno de um propósito, de um sentido de missão na política, do que a gente quer entregar para a população gaúcha. E eu fui identificando ali alguém que conhece segurança tecnicamente, né, que tem a autoridade no assunto do ponto de vista técnico, mas que tem também capacidade de liderança e autoridade política, capacidade de comando, né, de poder gerir gente, recursos humanos, e por isso as habilidades e as competências estavam ali presentes. Eu pedi a ele, então, que aceitasse esse desafio de comandar no primeiro ano. Nós fizemos e ele mesmo pediu que fosse com um prazo determinado. Nas suas declarações que porque o compromisso tinha um ano, que pode ser prorrogado, enfim, obviamente. Até pode, mas ele mesmo entende, e eu também entendo, que o vice-governador terá outras atribuições. Então, no primeiro ano, que é o momento de estruturação da política, a separação da Secretaria, Administração Penitenciária e Segurança, tudo isso coloca essa condição desse prazo. E aliado a isso, definimos os nomes daqueles que vão
ser os chefes das unidades que compõem a segurança pública. Na Brigada Militar, nós identificamos o bom trabalho do Coronel Ikeda como comandante da Brigada Militar, elogiável, e que aceitou esse desafio de continuar à frente da Brigada Militar. A nossa valorosa Brigada Militar, com a grande força dos nossos brigadianos, apesar das dificuldades, das estruturas, prestando serviço importante para a comunidade gaúcha e que tem que ser aqui destacado. Na Polícia Civil, pela primeira vez, uma mulher sendo a chefe da Polícia Civil no Estado, que vai ser a delegada Nadine Anflor, como falaste aí, com uma capacidade, um talento também jovem, de gestão, com uma grande experiência, né? E com uma grande experiência, se legitimou como chefe da Polícia Civil na medida em que, como presidente da Associação dos Delegados, construiu essa boa relação para muito além de uma associação de interesse corporativo, trabalhando pautas importantes da segurança, especialmente aquelas vinculadas à Polícia Civil. No IGP, a manutenção da nossa atual, perita-chefe do IGP, a perita Heloísa Helena. No Corpo de Bombeiros, comando com o Tenente-Coronel Bonfante, que era até então o segundo homem do Corpo de Bombeiros. Então essa equipe aí é que vai comandar a segurança pública, eu estou muito seguro, claro, com a minha atenção especial, né? Já declarei isso, olha, vamos ter algumas reuniões de rotina com a presença do governador aí para a gente poder acompanhar a rotina da segurança pública e numa articulação com os municípios. É o comandante em chefe da Brigada Militar, especialmente. Exatamente. Né? Então, essa coordenação aí, é claro que é uma missão de governo. Perfeito. Isso prova que o senhor não perdeu atenção no governo que sai, que é o governo de José Ivo Sartori. Eu não me proponho a ser... Houve alfinetadas durante a campanha de um e de outro, né? Isso é natural que ocorra, mas não houve uma agressão, algo insuperável. Sem dúvida. Sabe que eu até vi esses tempos, assim, um jornalista de um outro veículo de comunicação que dizia, porque o MDB veio integrar o governo, e esse jornalista dizia assim, tipo, é difícil para o eleitor entender porque eles se digladiaram na eleição e agora o MDB... Foi em altíssimo nível. Digo, eu não vi esse combate a nível de estarem se digladiando. Pelo contrário, quem acompanhou a eleição no nível nacional sempre destacou que a eleição aqui no Rio Grande do Sul se deu em outro nível. Exatamente. Né? Em outra condição. É claro que teve alfinetadas, é claro que teve, porque a gente discute o que nos diferencia. Mas eu acho que nós, homens públicos, a gente tem que reconhecer aquilo que nos une também. Né? A eleição, ela é própria para debater a divergência. Nós não vamos para um debate eleitoral para discutir o quanto que nós concordamos um com o outro. A gente vai para o debate eleitoral para discutir onde que nós somos diferentes para a população poder tomar a decisão sobre quem vai ser o comandante em chefe. Agora, eu ouvi de um outro agente político uma frase que eu acho que resume isso, né? Muda o general, mas não muda a guerra. Sim. Muda o chefe da cozinha, tropa, mas talvez o cardápio... A tropa continua mesmo. Então a gente tem que reconhecer, eu não me proponho a ser um governo de ruptura, mas um governo de evolução. Não é o mesmo governo, tem mudança. Tem mudança de estilo, de forma de coordenação, porque o governador Sartori tinha o seu estilo e a sua forma de conduzir. E eu tenho o meu estilo, a minha forma de conduzir. Mas do ponto de vista de campo político, somos o mesmo campo político. Agora, cada um com seu estilo, vamos ter a nossa forma de governar, dando inflexão em determinadas políticas públicas, mas reconhecendo que há inevitavelmente uma continuidade. E eu vou te falar a verdade, até mesmo que fosse um governo antagônico, desde que eu visse em algum setor alguma política acertada, quando a gente fala em segurança pública, o comando da Brigada Militar, feito por um coronel da Brigada, são servidores públicos. Na Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil ou uma delegada tem que ser reconhecido como servidores públicos a serviço do Estado e não do governador de plantão. E por isso, se eles estão fazendo um bom trabalho, a minha tarefa não é simplesmente descartá-los porque eles serviram ao Estado através de um outro governo. Eu tenho que reconhecer o bom trabalho e chamar para perto e vão atuar sob o nosso comando, mas com a sua competência e a sua qualidade. Dá para perceber que o senhor é um pensador, pode se definir assim, mas também o senhor é um homem experiente, já revelou isso na prefeitura e ganhou essa experiência também na prefeitura. E é um homem que tem grande sabedoria
livresca, vamos dizer assim, né? Tem uma boa bagagem de conteúdo, deve ter estudado governos passados, tanto no Rio Grande do Sul, como em âmbito nacional, como em âmbito federal, em âmbito internacional. Eu acho que tantas coisas boas tem para se tirar de tudo que ocorreu no mundo nesses últimos anos, né? Eu falo muito do crack de 29 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu do crack gerando emprego e renda, quer dizer, não fez benemerência, né? O governo partiu, vamos construir estrada do nada ou coisa nenhuma, vamos construir escolas, vamos construir hospitais, vamos construir presídios, e tudo naquele momento, talvez desnecessário para o momento, talvez super avaliado para o momento, mas uma coisa era preponderante, é dar emprego aos americanos, e dando emprego está dando renda, e aí alavanca a economia. E o senhor, obviamente, vai ter essa tarefa, né, de fazer com que se possa desenvolver o Estado na geração de emprego e renda com mais empresas, né, com mais atração de capital. Mas existem entraves que se tornaram naturais, né, as barreiras humanas. Nós temos uma burocracia extremamente lenta, nós temos entraves na ordem de licenças, né? Aí vamos pegar as licenças ambientais, vamos pegar a PPCI, né? Vamos pegar toda a burocracia tributária que envolve e inibe, né, as empresas ou os empresários a investirem e fazer com que aqueles especuladores deixem de ser especuladores para serem investidores. Como é que o senhor pretende mudar esta coisa que já se vulgarizou entre nós, né, que é uma burocracia lenta, né, uma burocracia emperrada, né, onde o próprio funcionário público ele procura dificultar as coisas? Como é que se faz isso, governador? Olha, sem dúvida nenhuma, passado esse processo todo de recessão que se enfrentou no Brasil, que atingiu, evidentemente, o Rio Grande do Sul, a grande pauta tem que ser a do desenvolvimento econômico, né? Gerar emprego, renda, movimentar a nossa economia e retomar o otimismo e a confiança dos gaúchos em relação ao futuro do Estado. E o Estado, o governo está quebrado, está aí com um déficit bilionário para ser superado, e então a gente não tem sequer o dinheiro público para ir lá, nós construirmos a estrada, nós construirmos o presídio sozinho. Então a gente tem que chamar o setor privado, onde estão os recursos, para que ele possa ser investidor. E por isso que nós olhamos muito para a iniciativa privada como parceira. E a gente quer criar esse ambiente para alavancar investimentos que gerem empregos no Estado a partir dos recursos privados. Parcerias público-privadas, concessões em estradas, concessões para investimentos em infraestrutura. O senhor se define como liberal? Olha, em termos da economia, acho que tem muito de um viés liberal, né? E acho que tem que ser reconhecida a iniciativa privada como aquela que gera riqueza. Perfeito. Agora também olha que o Estado tem um papel em determinados setores em que não há um interesse econômico e que aí o Estado tem que ser Estado e tem que ali estar presente. Até mesmo em investimentos. Quando, por exemplo, em determinadas regiões há movimentação de carga e de fluxo de veículos que justifica o interesse da iniciativa privada para fazer estradas, mas tem outras regiões que não têm esse mesmo fluxo, mas que as estradas são importantes para levar desenvolvimento. E aí o Estado tem que estar lá presente, fazendo estrada com recurso público para levar desenvolvimento. Então o mercado não resolve tudo sozinho, mas também não pode ser visto como um inimigo. Pelo contrário, a gente tem que ver a possibilidade da parceria, reconhecendo o legítimo interesse privado do lucro e como que a gente pode conciliar esse interesse privado do lucro com o interesse público do investimento que a gente quer naquela região. Então, se a gente consegue casar isso, a gente alavanca bilhões de reais em investimentos em infraestrutura que geram milhares de empregos, gera renda no nosso Estado. E aliado a isso, uma agenda de redução da burocracia para dar um ambiente mais propício para investimento privado no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem que deixar de ser conhecido como um estado hostil ao investidor para ser um estado acolhedor para quem empreende. Afinal, temos um estado aqui com vocação empreendedora, com talento. É próprio do gaúcho isso, né? A prova é, como a gente estava falando, os gaúchos desbravaram o centro-oeste do Brasil, o oeste catarinense, geraram emprego, renda lá fora e infelizmente não encontram esse mesmo ambiente favorável aqui no seu próprio estado. Mas se a gente der espaço, eles
investem, empreendem, geram emprego e renda. Por isso que eu estou muito confiante de que, melhorando os espaços para a iniciativa privada, a gente gera um novo ciclo de investimentos no Rio Grande do Sul. Olha a mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, nosso CREMERS. O atraso no repasse de recursos do governo para hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no Estado se agrava a cada dia. É mais um caso de que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Isso aí, o senhor vai ter que enfrentar isso, já está enfrentando a partir de ontem, que tomou posse. Hoje o dia 2, não vamos lhe cobrar ainda, né? A nossa prioridade, a nossa prioridade na saúde já definida é colocar os repasses aos hospitais e aos municípios na condição de previsibilidade de um fluxo de caixa, ou seja, que a gente coloque em dia o pagamento para que os hospitais saibam quando vão receber, os municípios saibam quando vão receber. Agora também vamos herdar um passivo enorme aí, né? Estamos herdando um passivo que se estima possa chegar a R$1 bilhão 3 meses na área da saúde. Então, isso não se resolve da noite para o dia. Então, esse passivo que é herdado vai levar mais tempo. Agora nós queremos colocar o mais rapidamente possível um mês de competência em dia, ou seja, aquilo que se deve pagar no mês ser pago dentro do mês. A joia da nossa coroa, obviamente, é a agricultura, né? A agricultura é o sustentáculo da nossa economia, como também é nacionalmente, né? Muito mais aqui no Rio Grande do Sul. A indústria de máquinas e implementos agrícolas cresceu a tal ponto, hoje, não me toque com a nossa Expo Direto, é a capital nacional da agricultura de precisão. Então, mas nós fomos, dentro das joias da coroa, além da agricultura, fomos perdendo setores importantes. O primeiro, bem forte, que nós perdemos aqui foi a questão da indústria cerâmica do Rio Grande do Sul, que se bandiou toda por incentivos fiscais, por menores impostos para Santa Catarina. Depois perdemos a indústria do calçado, que foi construída a duras penas num trabalho espetacular do Pratini de Moraes. E fomos perdendo. Nós temos agora a indústria vinícola, né? Até dá para esta mensagem aqui a gente lê antes de continuar. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas e se transformam em vinho e chegam até a nossa taça. Através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões do Velho e do Novo Mundo. Aproveite essa experiência. Vá na Vinhos do Mundo e adquira os seus vinhos. Vinhos do Mundo, na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Está aí, faz parte do setor agrícola do Rio Grande do Sul, mas não podemos perder. Como é que a gente recupera o que perdemos e se reconstrói novos setores aqui para o Rio Grande do Sul? Por exemplo, não perdemos ainda a indústria moveleira, mas se continuarmos na letargia, nós vamos perder. Não pode a Bortolini querer se instalar em Cachoeira e levar 3 anos para receber uma licença ambiental, gerando mais de 200 empregos na cidade que precisa. Aí aqui entra o que a gente estava falando, que é o ambiente de competitividade. Que nada mais é do que reconhecer de que tudo que se produz aqui compete com o que se produz em outros estados e mesmo em outros países, especialmente os do Mercosul. Então, se a gente está competindo, a gente tem que produzir com menos custo para poder alcançar novos mercados. Aí é o custo logístico, tem que ter investimento em infraestrutura em parceria com o setor privado. A gente vai acelerar processos de concessões e parcerias com a iniciativa privada para investimento em infraestrutura. Tem que ter redução do custo tributário, que é o custo da própria alíquota de imposto. Bom, esse é alguém que nos assiste pode dizer, bom, mas o Eduardo pediu para manter impostos. Bom, já discutimos esse assunto aqui. Claro. Não adianta reduzir o imposto e perder de outro lado. Mas nós temos um compromisso com tornar esse sistema tributário mais inteligente, porque a política tributária ela tem que estar coordenada com o que nós queremos despertar de vocações no nosso estado, ou onde já temos vocações e que queremos incentivar. Então não pode ser apenas com viés arrecadatório para resolver os problemas do estado, mas também com intuito de estímulo à nossa economia. E o custo da própria burocracia, como falaste, licenças ambientais, alvarás de corpo de bombeiros que demoram muito a serem apresentados e que acabam fazendo, vamos dizer assim, o custo do dinheiro parado. Quem tem um projeto, quem tem dinheiro para investir, não quer ficar esperando 3, 4 anos para conseguir uma licença. Se vai levar 3, 4 anos aqui, esse dinheiro vai ficar parado? Não, vou investir em outro lugar, então, que me aprova mais rapidamente.
Então é nesse sentido que a gente precisa dar agilidade aos processos de O custo do atraso de não fazer, já falamos sobre isso, é muito maior do que Sem o fazer. dúvida. Impõe um custo social e um custo econômico muito expressivo. Bom, nós estamos diante de uma situação de logística também desconfortável. Veja que hoje um transporte, vou pegar Não Me Toque, já que falamos aqui, de Não Me Toque a Rio Grande, ao Porto de Rio Grande, que aliás é uma outra situação que o senhor vai enfrentar, porque lamentavelmente transferir as plataformas para a China, quando deveríamos ter lutado pela redução de impostos, deveríamos ter lutado por um barateamento aqui, manter o emprego e a renda, não. Nós, com facilidade imensa, prescindimos, deixamos embora e perdemos voz e perdemos vez. Então, esta luta, esta garra do gaúcho, ela acaba, com o passar do tempo, ela deixando de existir. Então, o custo de transporte de Não Me Toque até o Porto de Rio Grande é maior do que transportar de Rio Grande até Xangai, na China. É um absurdo isso. E são esses custos da logística que precisam ser enfrentados, né? E no caso do Porto de Rio Grande, a gente tem que trabalhar nas condições de estruturá-lo, mas também de buscar reduzir as taxas e tarifas que lá incidem para que a gente possa ter as condições de escoar essa produção em melhores condições. O senhor é um homem de sorte, né? Eu tenho certeza, o Rigoto pegou, coitado, pegou duas secas, pegou né? uma meia seca, pegou uma boa safra, uma meia boa safra e uma terrível, né? A outra menos problemática, mas duas também quebras de safra ruim. Que atingem em cheio a nossa economia. E atingiu em cheio a administração dele. Mas o senhor é um homem de sorte. O senhor já começa com essa parceria aí com o Exército, com o nosso General Mioto, que já esteve no programa aqui. General Mioto é um bom parceiro. Que vai fazer aí com a BR-116. São 2 lotes, né, que ele vai pegar? Tem um processo todo aí de participação do Exército na conclusão das obras da BR-116, que é importante, estratégica, não apenas para a metade sul do estado, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Que o Batalhão Ferroviário de Lages já está vindo se instalar aqui para construir, o que é uma beleza, né? Perfeito, então, é fundamental para o estado concluir essa obra. Tem que ter sorte também, o senhor vai ter sorte só ajuda quem trabalha, né? Mas é isso que eu ia completar, né? Ajuda os bons, exatamente. na verdade. Eu nunca vi sorte ajudar ruim, né? Diz que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. É claro. Então, nos preparamos muito e que as oportunidades continuem vindo, né? É verdade. E isso vai, se Deus quiser, acontecer. Então, essa questão das estradas é um problema muito sério. Quantas vidas se perdeu já nessa BR-116? Especialmente em colisões frontais, né, que aumentaram muito em função das obras inacabadas, e as pessoas vão ficando tensas, vamos dizer assim, nas ultrapassagens e acabam forçando a mão e... Quantos amigos já perdemos aí? Amigos e amigas, né? Já perdemos. Nossa, familiares, nesse trajeto gente para Pelotas. Conhecida e tal. E o quanto que se perde, né, pelo risco dos transportes. Então, escolhem deixar de escoar pelo Porto de Rio Grande e vão escoar produção pelos portos de Santa Catarina, do Paraná. Isso é muito ruim para nós. Bom, relacionamento com o governo federal. O senhor apoiou, e acho que fez da maneira correta, apoiou com ressalvas, né, o governo Bolsonaro. Claro que... a candidatura, né? Uma vez que se torna governo, está apoiado pela população. Sim. E a minha tarefa é de estabelecer uma relação republicana. Né? Perfeito. A candidatura dele com ressalvas, né? Como todos nós, por mais que eu goste do Bolsonaro, a gente sabe que, né, ele pode ter as limitações inerentes à própria falta de experiência de gestão dele, porque ele foi um eterno parlamentar, ele acabou nunca tendo gestão de absolutamente nada, ele não teve um crescimento na gestão pública, né? Mas o importante nisso tudo é o relacionamento do Rio Grande do Sul. Porque aqui a gente já viu de tudo. Já viu o governo do Rio Grande do Sul desalinhado com o poder central, né, enfrentamento. Já tivemos governos aliados, né, como foi o caso do próprio Tarso, que não se dava com a Dilma. Enfim, nós nunca conseguimos tirar um proveito de um bom relacionamento com o governo federal. Como é que o senhor pretende conduzir isso? O bom relacionamento tem que ser para além do compadrio, né? Acho que o bom relacionamento se dá através da afinidade de propósito, de projeto. O apoio que eu fiz ao presidente Bolsonaro no segundo turno foi o apoio que correspondia à minha convicção. Eu não podia deixar de dizer em que pontos que somos diferentes. Agora tem uma agenda que para mim é urgente para o Brasil, que é a agenda das reformas, especialmente a reforma da Previdência, que é essencial para que o Brasil retome condições de crescer e se desenvolver. Porque o que acontece? Nós temos um sistema em que
a Previdência e a Seguridade Social são sustentadas pelo governo federal e são deficitárias, então precisam de aporte de recursos do Tesouro. Todos nós estamos reclamando que o Pacto Federativo é injusto, que coloca muito recurso no governo federal e que a gente quer mais recursos nos estados. Bom, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, concorda com isso e deseja, e já falou muito sobre descentralizar recursos para os estados. Mas para descentralizar recursos para os estados, ele precisa deixar de necessitar desses recursos na União. Só que hoje esses recursos na União são drenados pelo déficit da Previdência. Então você precisa ter um sistema previdenciário reformulado que se sustente para que esse recurso que sai do Tesouro para a Previdência possa estar disponível para os estados. Então, quando eu estive recentemente com o presidente Jair Bolsonaro, eu manifestei a ele, olha, estou aqui como representante do Rio Grande do Sul para demandar atenção, mas também para oferecer ajuda e apoio político para construirmos soluções que são para o Brasil e para os estados, como é o caso da reforma da Previdência. E a reforma tributária, o senhor acredita nela? Ainda poderíamos sonhar com o IVA? Será que isso está ao nosso alcance, ao menos da minha geração, talvez da sua ainda assim? Eu acho que tem que ser trabalhado também, né? É um tema bem mais complexo, a Previdência já é complexa, mas o IVA é muito mais complexo, que é o imposto sobre o valor agregado, né? Então nós temos que trabalhar sobre eles. Sem dúvida nenhuma, a condição de simplificar a arrecadação já é por si só um grande ganho, né? Porque desestimula a iniciativa privada ter que emitir tantas guias e ter processos tão longos para poder executar aquilo que a lei lhe exige de contribuição com o Estado. Então, o imposto sobre valor agregado, a simplificação de tantos impostos, é sem dúvida nenhuma importante para o Brasil. Mas antes disso, me parece mais prioritária a reforma da Previdência. Aquela história, né, de vender dificuldades, estabelecer dificuldades, criá-las, né, e em torno de tudo isso surgem os grandes corporativismos. Né, e os corporativistas a gente conhece, junto com o direito adquirido, um dos principais males do país. Não sei se o senhor concorda com isso, mas ao menos é o meu pensamento. Né? Não, acho que a gente precisa fazer uma rediscussão sobre esses direitos, né? Porque não tem direito adquirido que se sustente diante da insuficiência financeira. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quebrou. Como é que você vai defender direito adquirido quando você não tem dinheiro para pagar a comida do dia? Né? Então é isso que tem que ser compreendido. O país quebrou, os estados quebraram, nós vamos ter que rever as nossas prioridades. Se fosse uma empresa, se nós zerássemos a dívida federal, se mantivesse o imposto como está, o Estado estaria quebrado. Se ele fosse uma empresa, estaria quebrada. É isso que o senhor vai administrar, o senhor vai ter que reconstruir tudo isso. E não é culpa do Sartori, daqui a pouco. Não, o Sartori saiu, já estão criticando isso. Não é o Sartori. Nós estamos falando do Estado. O Sartori é amigo da gente, é seu amigo, é meu amigo. Isso aí é um crescendo, né, que levou a situação como está. A gente vai falando do Estado, né? E aí por isso que a gente precisa trabalhar em contenção de despesas e incremento das nossas receitas. E é nisso que a gente vai trabalhar muito. De que forma que a gente pode reduzir as nossas despesas, conter o avanço vegetativo do próprio custo da folha de pagamento e incrementar as receitas para que o Estado consiga comportar todos os gastos que ele tem. Qual é o seu modelo de país hoje? O senhor que andou pelos Estados Unidos, andou pela Europa, agora esteve recentemente em Londres. Qual é o seu modelo de gestão pública e de resultado da gestão pública? É difícil pegar, assim, porque cada um tem uma outra característica cultural, né? Funciona na China um modelo, funciona em Singapura um modelo. E só funciona na China porque é a ditadura. É incrível, né? Singapura é a mesma coisa, né? Tem aí uma ditadura, um regime capitalista ao extremo, mas que funciona muito bem lá. Então, países europeus por os quais eu tenho tanta admiração, mas que tem outra cultura milenar, de outra forma. Então, nós temos que compreender o que nós somos, por que nós somos assim. Quando eu fiz um mestrado, Paulo Sérgio, antes de me candidatar a governador, comecei o mestrado em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que é uma das melhores escolas de administração do país, a Escola de Administração do Estado de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E uma das disciplinas que eu gostava muito era justamente, né, o estudo da sociedade
no Brasil, né? A formação da sociedade no Brasil. Então, buscando desde o processo de colonização, de que forma que os portugueses aqui chegaram, as disputas onde começou a dívida pública. De certa forma, e também... Começou no Império, né? O quanto que nós fomos colonizados, não para formar um novo Portugal, como os Estados Unidos foram formados e colonizados para ser uma nova Inglaterra. E nós não fomos colonizados para ser um novo Portugal. Nós somos uma colônia para extração de riquezas minerais e entre outros bens daqui. Então, não foi formado para ser um novo país. E com isso, nós carregamos, né, culturalmente um problema do qual nós temos dificuldade de nos libertar. Ficam as sequelas disso tudo. E, portanto, torna tudo mais difícil, inclusive politicamente. Mas eu sou um otimista. Eu acho que nos últimos 30 anos o Brasil avançou muito. Acho que se você pega indicadores que medem isso, em qualidade de ensino, qualidade de vida, de saneamento, de aumento da expectativa de vida, queda da mortalidade infantil, tudo isso me anima bastante em relação ao futuro do Brasil. Agora temos muitos males a serem superados e vamos superá-los na medida em que nós conseguirmos fazer política com diálogo, construindo as soluções e trabalhando forte para que temos um país e um Estado, no meu caso aqui, melhor. Bom, aqui a gente se ouve muito porque nós nos apequenamos, né? Nós fomos tão exibidos no passado, né? Que tudo era melhor no Rio Grande do Sul, o pôr do sol do nosso Guaíba era o mais lindo do mundo. Não é assim? Tudo era mais bonito, aqui tudo era melhor. Daqui a pouco, Santa Catarina passou por nós o Paraná. Enfim, aí a gente olha Santa Catarina, né? Santa Catarina, um sucesso, modelo de gestão pública. O que acontece nas eleições catarinenses? Não, nada contra os bombeiros, né? Foi lá e ganhou um bombeiro, sem experiência nenhuma de gestão. Né? E a gente fica pensando, mas o que era tão bom nesse estado que levou o governador Eduardo Leite, um bombeiro a vencer um governo que era espetacular, ao menos para nós gaúchos aqui. Sim. Eu estou vendo que os catarinenses estão pensando assim. O comandante Moisés, com quem eu tenho conversado, e tem me dado muito boa impressão. Não estou discutindo, até não conheço ele, não mas, posso nem opinar sobre ele. O que tu dizes e salientas aqui é que o candidato do governo não teve chance diante de um novo candidato. Claro que teve um fenômeno nacional que impulsionou. Que não funcionou para o senhor. Pois é. Porque muitos se elegeram, tanto no Executivo como no Parlamento, com a bengala do Bolsonaro. Sim. O senhor foi o resultado... Exceção à regra, sim. Foi exceção à regra. O senhor foi resultado da sua própria atuação. Exato. Mas, enfim, acho que o que é importante... Não pode, eu devo 10% ao Bolsonaro, não deve nada ao Bolsonaro. Claro. Pela eleição. E não é questão de dever ou de não dever, enfim. Claro que não, mas eu só estou dizendo para destacar isso, né? Para destacar isso, diferente do que aconteceu em Santa Catarina. Claro, eu saí dos 7 ou 8% lá da primeira pesquisa para 36% no primeiro turno e 54% praticamente no segundo turno. Então, isso me deixa especialmente honrado, mas como eu digo, né, não interessa a eleição se deu de uma forma ou de outra, maior ou menor, o que importa estamos eleitos e temos um compromisso com o povo gaúcho, entregar resultados. É tempo de relaxar e é por isso que a Unicred vai cooperar para você e para que sua família aproveitem as férias no maior clima de tranquilidade. Pensando nisso, oferecemos um parcelamento especial para o seu IPTU e IPVA. Você paga em até 12 vezes e aproveita as condições super atrativas e se preocupa apenas em aproveitar o verão curtindo-o. Agora fale com o seu gerente Unicred e leve mais prosperidade para o seu dia a dia. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, o homem da nossa Laurêntia, né, uma grande vinícola aí da nossa Barra do Ribeiro, nos caminhos de Pelotas, né, o nosso Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não?
A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Depois do Dr. Gilberto Schwartzman, agora vamos com o Gimo, uma das grandes empresas do Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao Luiz Morandi, ao nosso Júlio Morandi, um feliz 2019 para a nossa Gimo. Com o Gimo, o ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. O que mais lhe chama a atenção do Rio Grande do Sul no aspecto positivo? Aquilo que realmente pode ser chamado de carro-chefe, a locomotiva da economia. Eu já destaquei a nossa gente, mas vou destacar especialmente na questão da inovação, na tecnologia. Não é à toa que nós recriamos a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para trabalhar especialmente os temas vinculados a essa área e tornar o Rio Grande do Sul novamente uma referência nessa nova economia, né? A gente tem que reconhecer que tem um mundo se alterando rapidamente, a forma como as coisas eram produzidas e feitas, enfim, se altera muito rapidamente pela robotização, sistemas de inteligência artificial, e a gente tem que se inserir nessa nova economia. E por isso nós vamos trabalhar muito fortemente a criação desse ambiente articulado entre a academia, as universidades, a iniciativa privada, a sociedade civil, o poder público, para que o Estado tenha um ambiente propenso e propício para estimular essa economia, gerar mais emprego e renda e ter uma perspectiva de desenvolvimento econômico maior. E no relacionamento com o Mercosul, aí eu quero trazer o Ciro Gomes, que enquanto governador do Ceará, veio dar uma palestra à época na Federação, o governador do Rio Grande do Sul era o Alceu Colares, e disse o Ciro Gomes, o Rio Grande do Sul deveria estar em alerta vermelho. Era o governo Sarney. Todos esses acordos de Mercosul são extremamente nocivos ao Rio Grande do Sul. O acordo foi feito para beneficiar o Brasil e prejudicar o Rio Grande. Aí entra a questão do trigo, que nós éramos autossuficientes, perdemos. Entra a questão do arroz, entra a questão dos lácteos, entra a questão do vinho, entra a questão da carne. Como é que o senhor vê o Mercosul de hoje? Ele existe? O Mercosul ele tem alguns efeitos positivos e outros negativos, né, para o Brasil. Quando você faz um mercado comum como esse, você está abrindo fronteiras para exportação de produtos industrializados no Brasil, mas também está abrindo para aquilo que os países da região têm vocação para exportar. E eles têm vocação para exportar exatamente na área em que o Rio Grande do Sul mais é vocacionado também, né, no agronegócio, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, acaba atingindo a nossa economia e por isso que a nossa negociação com o próprio governo federal tem que ser feito à luz dos acordos de cooperação que o Brasil faz com os impactos que tem na nossa economia e por isso a gente tem que ter condição de exigir a contrapartida do governo federal para o nosso Estado em função dos acordos que lá são feitos. O senhor ainda acredita que nós possamos recuperar a Lei Candir, que foi tão aplaudida por nós, pelos nossos políticos, pelo executivo, pela imprensa gaúcha, né, como um negócio maravilhoso, acabou nunca regulamentado e nós só padecemos com ela e só perdemos com ela, apesar da existência dela. A Lei Candir, ela tirou o imposto de circulação de mercadorias e serviços sobre o que é exportado e com isso puniu os estados exportadores. Nós nos julgamos credores de talvez mais de 50 bilhões de reais em função dessa lei, mas a verdade é que o governo federal, com um déficit nas suas contas de 150 bilhões de reais anuais, é difícil a gente projetar que no curto espaço de tempo a gente consiga o ressarcimento desses valores. Fazendo uma análise assim comparativa, é mais fácil imaginar que nós tivéssemos vencido a Revolução Farroupilha do que conseguir enxergar esse dinheiro vindo para o Estado no curto prazo.
mas isso não significa que nós devemos deixar de brigar por eles. Então vamos certamente trabalhar pelos recursos, discutir com os outros estados formas de pressão para que o governo federal considere os efeitos da Lei Candir, inclusive no processo de renegociação da dívida, e com isso a gente consiga colocar o Rio Grande do Sul em melhores condições financeiras. Eu vi críticas do governo federal, né, com referência ao grande avanço dos chineses, né? Estão avançando no mundo inteiro, avançaram nos Estados Unidos. Hoje tem mais reservas cambiais americanas na China do que no próprio Estados Unidos. O senhor teme a China aqui no Rio Grande, ou o senhor diria que venham os chineses para cá? Eu acho que podemos e devemos buscar os chineses como investidores. Eles têm recursos disponíveis para investir em infraestrutura, como a gente falou, né? Não apenas infraestrutura rodoviária, portuária, infraestrutura de energia também. Tem muitas empresas chinesas já olhando muito para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, investimentos na área de energia. Então nós queremos sim, e queremos acessar o mercado chinês também com os nossos produtos. Então acho que é importante a gente reconhecer, aliás, que existe uma economia globalizada. O nosso grande parceiro comercial é a China. É a China, sem dúvida. Mas a soja, ela é exportada in natura. Por que nós não estabelecemos a cadeia produtiva e vamos mandar o produto acabado para lá? O chinês não aceita, ele quer gerar emprego lá. Sim, não compra. O que é pior? É não comprar ou comprar e gerar um emprego lá? Então temos que identificar as condições do nosso parceiro, que tem lá mais de 1 bilhão de pessoas para alimentar. 1 bilhão e 300, né? E não só para alimentar, como para gerar renda para eles. Então é uma situação completamente atípica, diferente, um outro regime, uma outra cultura, mas um parceiro comercial importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Bom, o senhor tem as nossas câmeras à disposição, o microfone para se dirigir. Muito obrigado aos nossos gaúchos aí e gaúchas, né? Porque o senhor, por eles, foi eleito governador do estado, né? E eu acho que neste 2 de janeiro é importante a sua mensagem de otimismo, que eu tenho certeza, o senhor é uma pessoa otimista, um homem que realmente é apegado a essas coisas da produção, é apegado à economia, ao desenvolvimento, à geração de emprego e renda. Por si só, isso já é uma grande mensagem. Mas gostaríamos de ouvir o que o senhor deseja para toda a gauchada que está lhe assistindo agora. Eu quero te agradecer, Paulo Sérgio, pelo espaço e me dirigir a cada um dos que nos assiste aqui, dizendo claramente, nós temos um início de ano, 2019, sempre vem com o início de ano as expectativas de que tudo será diferente, e talvez nesse dia 2 de janeiro o Rio Grande do Sul seja muito parecido com o Rio Grande do Sul que a gente tinha no dia 31 ainda, né? As mudanças não vão se operar num estalar de dedos, num passe de mágica. Mas nós vamos trabalhar muito para entregar mudança, para entregar resultados que deem a confiança dos gaúchos no futuro do Estado. Nosso Estado tem força, tem vigor, o gaúcho tem brio e tem coragem. E nós vamos usar essa coragem, esse brio do gaúcho para enfrentar e vencer tantos desafios quanto forem necessários para entregar um Estado que tenha contas em ordem, capacidade de investimento e, portanto, futuro com melhor qualidade em serviços públicos, serviços de saúde, de educação e de segurança. Eu estou muito otimista e quero desejar, portanto, a todos um feliz 2019. Nós vamos fazer a nossa parte para que seja um ano de muitas alegrias para todos os gaúchos. Obrigado, Paulo Sérgio. Bom, fica uma questão, o senhor vai morar onde? No Palácio Piratini? Não, isso não é uma questão resolvida, eu não descarto essa hipótese, não porque me seduza a ideia de morar num palácio, pelo contrário. Pelo contrário, a tela residencial tem muita distância de palácio. Exatamente. Mas eu tenho percebido que, como missão de vida que é para mim ser governador e honrar o mandato que me foi conferido pela população gaúcha, não é um emprego como outro qualquer, é entrega. E como entrega que eu quero muito entregar resultado, eu vou ter que trabalhar da primeira hora da manhã, do café da manhã até o jantar, me reunindo no café da manhã com chefes de poderes, com deputados, com bancadas, isso com já é forças, economia, associações, né? E tudo mais. E no jantar também. Então é sobre trabalhar o dia todo. Eu não vou chegar às 8 da manhã e sair às 18 horas. É o dia todo, é sobre me entregar. E se isso for ajudar para que eu desenvolva melhor esse trabalho, da primeira hora da manhã à última horário da noite, então eu não terei problema de morar. Não é não morar no palácio, é morar no trabalho.
Morar no trabalho para trabalhar mais e entregar mais resultados. Aqui chama de palácio, né? Agora, obviamente, o senhor vai economizar muito para o Estado morando lá. Sim, só em segurança é uma coisa fantástica. O governador morando fora do palácio, há uma estrutura de segurança, inclusive. Obrigatória, não é exigência obrigatória, do governador. exatamente. Sim, é a proteção, não a pessoa, Sim. é a função ao governador. É o Estado, na verdade, que precisa, até porque nós vamos enfrentar interesses poderosos e, portanto, é natural que haja uma estrutura de segurança. E aí se desloca posto da Brigada Militar, estrutura, viaturas, né, efetivo, para fazer segurança onde o governador estiver. Se ele estiver no palácio, como já tem estrutura de segurança, lá se economiza também. Então gera economia e melhora a efetividade do tempo do governador, né? Porque se você vai ficar se deslocando hoje onde eu moro, até chegar ao palácio, leva meia hora aqui em Porto Alegre, nos horários de pico. O senhor está morando então, onde? Meia hora para ir, meia hora para voltar, dá 1 hora por dia. Está morando onde hoje? Né? Ali, eu nunca sei se é Montserrat ou Bela Vista. Toda hora aparece uma do lado da outra. Ali. Exatamente, naquela região ali. Onde e os seus pais estão nos assistindo? Sim, sem dúvida. Lá em Pelotas. Como é que exatamente. eles estão sentindo como pais do governador? A minha mãe, num programa de eleitoral, ela falava assim, né? Olha, como mãe, ela, sincera a opinião dela, como mãe eu queria que ele nem tivesse na política, na verdade, quanto mais ser governador do estado. Agora, como cidadã, ela acreditava muito na minha capacidade. Então, os pais têm angústias, claro, e carregam junto essa responsabilidade que nós temos de governar o Estado, eles também carregam um pouco a responsabilidade. Ficam angustiados, mas eu espero também que orgulhosos, e eu vou trabalhar muito para dar orgulho para eles. O senhor tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos mais velhos. Estou perguntando uma coisa que a gente já sabe, Sim, né? Mas claro. sempre é bom recordar. Mas é importante, muita gente não sabe, né? Tenho 2 irmãos, somos uma família muito unida. Um irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, o outro irmão é fiscal agropecuário. Então, uma família de servidores públicos, Paulo Sérgio. Sim. Meus pais são professores universitários da Universidade Federal de Pelotas, aposentados hoje. E o meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, minha cunhada é juíza, meu outro irmão é fiscal agropecuário. Então, tudo isso me deu essa cultura de serviço público no instinto, na verdade, na minha vocação para servir. Eu me considero um servidor público também. São originários de onde? O meu avô é de Santana, paterno é de Santana do Livramento. Sim. A minha avó paterna de Santa Vitória do Palmar. Pô, os meus avós rondando a fronteira ali. Os meus avós maternos de Santana da Boa Vista, quando na época ainda era Caçapava do Sul, né? Não tinha se emancipado. E antes ainda, foi Cachoeira, né? Antes era tudo Cachoeira, né? Vou deixar claro isso. Então, mas na época era Caçapava. Sim, primeiro Caçapava se emancipou e depois Santana da Boa Vista se emancipou. A minha mãe nasceu lá quando era Caçapava, mas depois se emancipou e se tornou Santana da Boa Vista. Exatamente, né? E Santana da Boa Vista elegeu um deputado também, que é o deputado Luiz Marenco. Isso. Então, grande cantor. Muitos chamam com carinho Santaninha, né? Santaninha da Boa Vista. É uma terra pela qual eu tenho muito carinho também, tenho um grande orgulho. Assim como Santana do Livramento e Santa Vitória, todas essas cidades eu tenho bastante contato. O senhor se considera um pelo duro nesse aspecto? Não, eu sou. Meus pais já são nascidos. Aliás, meu pai já é nascido em Pelotas, né? Sim. Eu sou um pouquinho de tudo. Um pouquinho lugar, de tudo, assim, exatamente. A família do meu pai tem uma origem italiana, mas na verdade já tem uma mistura bastante grande. E tenho muito orgulho de ter essa mistura e orgulho de ter um pouco de todas as raças. Aí. Perfeito. Governador, grande abraço ao senhor. Nos deu a honra de estar aqui nesse 2 de janeiro com a gente, isso também para a Rede... Aliás, o Rio Grande é feito de Pampa, né? É verdade. O senhor pode perceber que a Pampa está aí, as suas 18 emissoras de rádio, os seus 4 canais geradores de televisão, as nossas 106 retransmissoras. Temos geradora em... E presta um grande serviço ao Rio Grande. Parabéns. O senhor conte conosco. Tenho certeza que a Rede Pampa está ao seu lado aí. Muito obrigado. E tudo que for possível para nós ajudar no seu sucesso, aí nós estaremos juntos. Rede Pampa já provou o seu valor aí no sentido de valorizar o que é gaúcho, o que é daqui, e, portanto, certamente vamos estar juntos aí nesses 4 anos. Obrigado. Feliz 2019, um abraço à família que está em Pelotas lá. Sucesso a todos e temos certeza que teremos um grande governador. Trabalhar muito para isso. A partir da posse ontem, nós vamos acompanhar a sua trajetória aí, vamos divulgar
e esperamos que Obrigado. esse 2019 só traga notícias boas para todos nós a Vamos partir do esforçar governo do muito. Estado. Vamos esforçar muito para isso. Obrigado, Maravilha. obrigado pela atenção de todos e mais uma vez um feliz ano novo para todo mundo. Este é o governador Eduardo Leite, que nos deu o prazer de estar conosco no 2 de janeiro aqui. Um feliz 2019 para cada gaúcho, para cada gaúcha, estes gaúchos de alma reta espalhados por este Rio Grande de Deus aí, que nos prestigiam com a sua audiência, e não é pouca, do Pampa Debates. Muito obrigado e sempre de segunda-feira até sexta, neste horário. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.